Olá, muito bom dia para você que já está aí. Estamos aqui já acompanhando a transmissão. Estamos com 17 pessoas nos vendo, ou melhor, 17 aparelhos conectados, né? Com certeza tem mais pessoas, porque ali você precisa falar quantas pessoas está vendo com você no seu aparelho aí, na sua TV, no seu smartphone, né? Quero dar um bom dia aí para a irmã Cleusa. Feliz sábado, minha irmã. Já escreva no chat aí quantas pessoas está vendo com você. Juliana, como é que tá, Juliana? Tudo ok? Tudo certo? Muito bom. Cleide Vieira, feliz sábado, minha irmã, seja muito bem-vinda. Vanessa Montalvão Góes, bom dia, feliz sábado. Irmão Salomão, muito bom dia, irmão Salomão, feliz sábado para você também. Geralda, bom dia. Cleito, Cleitinho, bom dia, Cleitinho. Você tá aí, né? Era para você estar aqui hoje, mas eu acho que alguma coisa aconteceu contigo aí. Mas tá tudo bem, né, Cleitinho? Seja muito bem-vindo aí na transmissão. Vaneide Gonçalves, bom dia. Muito bom dia, Vaneide. Escreva quantas pessoas está vendo com você, tá joia? Se você tem dúvida durante o estudo, pergunte também, escreva aí. Se você quer fazer um comentário, faça. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial aqui, o professor Dr. Anderson. Seja muito bem-vindo, professor Anderson. Que Deus te use, né? Bom dia. Que Deus te use, que Deus possa nos usar nesse momento do estudo da lição, né? E nós queremos aqui neste momento fazer uma oração. Quero pedir ao professor Anderson para orar conosco, para nós começarmos aqui nosso estudo. O nosso estudo dessa semana diz assim: motivados pela esperança. E já chegamos no meio dessa lição, irmãos. É muito rápido, é muito rápido. Já estamos na 7ª lição aqui e nós iremos falar de assuntos complexos, um pouco complicados, e temos muito pouco tempo hoje. Não sei porquê, mas nós estamos ali com um pouco mais de 20 minutos. Mas, vamos lá. Essa é a nossa missão. Anderson, faz uma oração breve para a gente poder iniciar nosso estudo, por favor. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa lição que estamos aqui para compartilhar a Tua esperança, Amém. Essa motivação que é a volta de Jesus. Amém, Isso Senhor é que Jesus. nos faz trilhar, é que nos faz estar cada dia mais buscando a Tua palavra, Amém, Senhor buscando Deus. ajudar o nosso próximo. Amém. E que de fato possamos viver de acordo com aquilo que pregamos, de acordo com com o Teu propósito em nossas vidas. Amém, Senhor Abençoe Deus. cada pessoa que está nesse celular, neste momento, ouvindo a Tua mensagem, Amém, que ela vá de encontro às necessidades de cada um. Amém, Senhor E Jesus. que a Tua vontade seja feita cada dia em nossas Amém. vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente pega assim e vê sábado, motivados pela esperança, aí diz assim um verso que está lá em Isaías 25, verso 9, o profeta Isaías escreveu lá: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Né? E aí, assim, se você pegar esse ponto aqui, você pega o dia de sábado, vai discorrer aqui sobre o que vai ser estudado, é claro, na semana, mas se você pegar apenas esse título da lição e esse verso, você fala assim: não, a lição vai ser tranquila, vai ser uma lição motivacional, vai ser uma lição muito boa, aqui vai falar da esperança, da volta de Jesus e tudo e tal. E aí tem aquela gravura ali que mostra um homem, mostra ali mais ou menos um relógio no horizonte. E, gente, é disso que está falando a lição? De certa forma mas que assunto, gente, que assunto. Eu acho que o tempo que a gente tem não vai dar para a gente falar tudo, é claro, mas eu queria me ater com o Anderson aqui, com o professor Anderson, naqueles pontos aqui que são importantes. Por quê? Porque envolve um tema complicadíssimo, um tema que dá medo nas pessoas, né, Anderson? Verdade. Um tema que quando você fala dele assim, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer para entender isso e tal? E sobre esse tema, a segunda vinda de Cristo é um dos temas mais assim falados e está intimamente ligado com a sua primeira vinda, com a primeira vinda de Jesus. Se Jesus, imagina você aí, se Jesus lá atrás, se ele não houvesse vindo pela primeira vez e obtido uma vitória decisiva sobre a cruz, Satanás hoje haveria razão Satanás iria colocar em xeque e não haveria razão para que ele voltaria de novo.
Exatamente. E assim, e quando se trata da volta de Jesus, gente, é um tema assim, você já percebeu? A gente como adventista, nós temos isso muito consolidado dentro da nossa cultura. E a gente sabe quais são os nossos fundamentos, quais são as nossas crenças principais. E é interessante, se você perceber, teve até uma lição que eu participei, que eu não me lembro quem foi o professor, acho que era com o Juliano, que eu estava como mediador aqui. E aí, falava das 28 doutrinas que nós temos, e nós temos que buscar conhecer essa doutrina para a gente saber os fundamentos da nossa crença. Só que a lição que ela vem falando dessa promessa. E aí, aqui até no tema de domingo, diz assim, a promessa do seu retorno, é o que o Anderson acabou de falar. Então, se não tivesse vindo, se Cristo não tivesse feito o que ele fez por nós, não teria fundamento nenhum a nossa existência aqui. A pregação, aquilo que a gente desenvolve, aquilo que a gente busca fazer, né? Olha, o adventismo, Adalto, ele não aconteceu desde o início do mundo. A palavra adventistas só aconteceu a partir de quando? De 1863, se eu não me engano. 1863, justamente. Então, assim, mas a palavra adventista, e hoje Isso. a palavra adventista, o adventismo, quando a gente estuda ao pé da letra o que significa, que aguarda o advento. E nós, com a palavra nossa, com o nosso nome adventista, a gente acaba pregando. E quando a gente prega sobre o retorno de Cristo, sobre o advento que a gente está aguardando, a gente tem que viver isso de acordo com aquilo que a gente prega. Imagina aí você quando você fala no seu serviço, para os seus amigos, que você é adventista do sétimo dia, você tem dado razão para que eles creiam nesse Cristo verdadeiro, nesse Cristo que um dia vai retornar, nesse Cristo que o que ele fala, ele cumpre, ou você tem sujado o caminho para que pessoas que vêm atrás, que querem fazer de maneira correta. Então, assim, essa lição ela veio de encontro para nos lembrar e reafirmar várias coisas, né? Sim. Porque eu tenho visto até na pregação de quarta-feira que a Jaqueline pregou aqui, falou da importância que a gente tem do nosso nome, né? E quando a gente leva o nome adventista, a gente tem que ter atenção que a gente está pregando para o bem ou para o mal. Por que para o bem e para o mal? Porque se eu não estou fazendo de maneira coerente, eu estou pregando para o mal. Porque pessoas que vão vir querer fazer de maneira diferente, se eu estou fazendo de maneira errada, aquela pessoa, igual a Jaqueline falou na quarta-feira, uma pessoa pegou e falou para... A gente tem dois lados. Pessoas que querem, de fato, contratar para trabalhar o adventista pela índole, pelo seu caráter, e pessoas que jamais querem contratar um adventista justamente também pela forma que ele conduz a sua índole e o seu caráter. De que lado você está? Do que vai trazer abrir caminhos para os que vêm atrás ou fechar portas para os que querem fazer de maneira correta? E é interessante porque dentro do que o guia traz nessa semana, por exemplo, se o que está faltando para nós é motivação, é referência, é exatamente termo técnico para você poder acreditar nessa volta de Jesus, por exemplo, aqui, ó, se você for para o Antigo Testamento, vai ter mais de 1.800 referências, 1.845 referências dentro do Antigo Testamento falando da volta de Jesus, né? E no Novo Testamento, que são 260 capítulos que tem lá, você vai encontrar mais de 300 referências falando do retorno de Cristo. Ou seja, você tem 1.800 referências falando da segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento e mais de 300 no Novo. Se você somar tudo na Bíblia aí, dá mais de 2.000 e dá mais de 2.000 referências sobre essa questão da vinda de Jesus, né? E é mais ou menos como se você colocasse assim, ó, um em cada 25 versos da Bíblia está falando ali menciona essa esperança da volta de Jesus. E é interessante que assim, aí a gente precisa entrar um pouquinho no termo técnico aqui para poder discorrer sobre o assunto, né? Por exemplo, a parte de segunda-feira diz assim, esperando o tempo. A gente sabe que a primeira vinda de Cristo, ela foi profética, ela foi predita, né? Tanto assim também como a sua segunda vinda. E aí, a gente já entende e acredita de uma forma muito concisa, muito clara, e não resta dúvida, por quê? Porque a história está aí e nos prova que Cristo realmente veio, não só na Bíblia, mas tem várias outras provas aí que testificam dele ter vindo uma primeira vez. Mas quando é que começou, isso é uma pergunta para o professor Anderson aqui, quando é que começou a falar desse assunto
professor Anderson, sobre a vinda de Jesus? Quando que isso entrou? Em que cenário que se deu? Foi num reinado? Como é que foi isso? Como é que a gente pode datar essa questão da predição da volta de Jesus Cristo dentro desse assunto do tema da lição? Assim, a profecia sobre a volta de Jesus, desde quando Jesus esteve aqui, com o Espírito Santo, esteve com os discípulos, aos discípulos verem Jesus subindo aos céus, naquele momento o Espírito Santo falou para eles: da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subindo aos céus, ele um dia vai retornar a essa terra. Então, desde aquele momento, já foi falado que Jesus retornaria, né? A partir daquele momento. Mas as pregações em si sobre a volta de Jesus se deu também a partir do momento que houve ali as predições, né? E aí a gente vai falar aqui sobre Guilherme Miller, que foi um grande reformador, um grande estudioso, né? Que hoje a gente tem as profecias, a gente tem tudo que é revelado. Ele gastou tempo para estudar à luz da Bíblia, porque tudo que ele fala, ele interpretou, inclusive lá mais atrás, ele interpretou de maneira errada sobre a volta de Jesus, que ele acreditava que isso que iria acontecer em 1844, por isso que eles estavam loucos pregando. Sim. Quando chegou a data, ele entendeu que ele interpretou de maneira errada. Pessoas venderam tudo que tinha. Imagina se hoje Jesus também deixasse uma data para ele voltar. Aconteceria de novo, ou até pior. Porque hoje as pessoas estão muito mais aflitas, muito mais ansiosas do que antigamente. E é interessante que esse esperar, ele começa muito antes até mesmo da primeira vinda de Cristo, né? Porque assim, se a gente for pegar lá do princípio, digamos assim, Adão e Eva acreditavam que isso aconteceria na geração deles. Então, assim, já existe muito tempo que a humanidade, ou seja, o ser humano em si, vem esperando isso. Você tem quanto tempo de adventista, Adalto? Eu praticamente de berço, né? De berço, eu também. Eu tenho 38 anos que eu ouço desde pequeno. E pessoas que estão aí nos ouvindo também, acredito que tem pessoas que há muito mais tempo do que eu. Tenho 38 anos e há 38 anos eu ouço falar sobre a volta Exatamente. de Jesus. E até hoje ele não voltou, né? E às vezes a gente acha que ele ainda vai demorar. Ou a gente tem que fazer de uma forma como se ele viesse ontem. Exatamente, é o que está falando aqui justamente, ó. Porque assim, às vezes a gente pode até perder um pouquinho dessa crença, a gente tem essa convicção como adventista e tudo mais, mas as pessoas que não têm esse conhecimento, muitos deles pensam que vai acontecer de uma forma aleatória, um negócio que vai ser secreto, umas pessoas arrebatadas, outros não. Mas acontece o seguinte, a Bíblia é muito clara quando ela diz que Jesus voltará em carne e osso, soarão trombetas, vai ter estrondo, vai ter terremoto. Justamente. Vai ser um negócio que todo mundo vai ver. Existem algumas coisas na Bíblia, Adalto, que elas são escritas de uma maneira que é literal, e outras é meio camuflado, não é descrito da forma que deveria ser, né? Por exemplo, na semana passada a gente veio falando sobre 2 testemunhas que foram mortas em praça à luz. Uma linguagem muito figurada, né? Figurativa, né? Então, quando você entende, e aí às vezes, até quando eu questionei isso na minha classe, as pessoas acharam, não, nossa, quem foi essas 2 pessoas que morreram? E justamente levaram de uma maneira literal, né? Levaram ao pé da letra o que estava escrito. E na verdade essas 2 testemunhas quem eram? Foi quando a Bíblia foi queimada em praça. Exatamente. Em praça, né? Queimada na praça e pessoas não tinham mais acesso à Bíblia. E é interessante porque assim, a gente percebe dentro desse contexto profético, histórico e tudo, acontecimentos grandiosos. Por exemplo, qual foi um grande colaborador, um grande contribuinte para que isso realmente fosse testificado, fosse falado, fosse disseminado, fosse pregado, a questão da volta de Jesus? O guia nos traz aqui, ó, Guilherme Miller, está lá em terça-feira, o primeiro parágrafo lá, irmãos, ó. Guilherme Miller foi um instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. Então, pessoas são usadas com esse propósito. Pessoas são usadas, Deus usa essas pessoas para poder esclarecer, assim como foi, por exemplo,
com os profetas da antiguidade, com os nossos dias, da nossa era atual aqui. Ellen White também, uma grande contribuinte para todos esses esclarecimentos. E aí você percebe que Miller, ele foi papel fundamental nesse ponto. Porque, muito embora ele tenha se equivocado em um ponto pequeno ali, mas o fato é que ele contribuiu de uma maneira singular, uma maneira muito evidente, para que esse conhecimento que a gente tem hoje, a gente possa ter acesso a ele. Justamente, mas eu queria também ter me equivocado como ele. Mas ele se equivocou estudando, procurando a verdade. Quando ele se frustrou, que ele viu que ele datou de maneira errada aquele acontecimento de 1844, ele foi atrás e aprofundou mais ainda. E é interessante que, muito diferente de algumas pessoas hoje, que tenta, digamos assim, pegar outros livros, outras coisas, trazer para dentro do estudo da Bíblia, olha só o que o guia fala aqui, ó. Com a Bíblia e uma caneta, um caderno, ele começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Ao comparar verso com verso, né, ele permitiu que a Bíblia se explicasse. Porque e aí onde a gente tem aquela passagem, um pouco aqui, Timóteo, pouco ali. Né, o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, né, que é um pouco aqui, um pouco ali, e você vai gerando uma compreensão, interpretando tudo. E o mais importante, Guilherme Miller, ele foi um cristão autêntico e verdadeiro, né? E o que ele tinha como característica, né? Tá na pergunta 13 aqui, se você for ver lá em Isaías, tem referência, Provérbios, o livro de João, 2 Pedro também. O que? A luz do Espírito Santo é o que é mais importante na hora de ler a Bíblia, irmãos. Se vamos estudar a Bíblia, se vamos ler a Bíblia, se vamos buscar conhecimento dentro deste livro, tem que ser com a orientação do Espírito Santo. Tem que pedir o Espírito Santo a luz, o guia, para poder você não fugir da interpretação daquilo que Deus quer falar. Isso aí. Olha só, Guilherme, eu achei algo interessante aqui sobre Guilherme Miller. Ele, no processo de redescobrir as verdades sobre a volta de Jesus, Guilherme Miller usou alguns princípios de interpretação bíblica que devemos também fazer. Devemos convidar o Espírito Santo como nosso orientador. Toda vez que ele ia ler a Bíblia, ele orava e pedia a orientação do Espírito Santo. Devemos comparar textos que falam do mesmo assunto e devemos usar a Bíblia como a sua própria intérprete. Os símbolos proféticos não são fechados em mistério. Miller entendeu que a profecia pode ser explicada pela própria Bíblia. Então, ele, como você falou, ele não usou nada a mais do que a própria Bíblia. E a própria Bíblia se interpretou. Muitas vezes, olha quantas religiões a gente tem, quantas denominações, cada uma querendo defender o que crê, né? Mas a própria Bíblia, ela se contradiz? A Bíblia não se contradiz. O que ela fala no Novo, ela confirma no Velho. Exatamente. Então, e vice-versa. Então, ela em nenhum momento, a lei sobre a volta de Jesus, ela foi contradita. E é interessante que assim, o Guilherme, ele precisava de fato da unção e do poder do Espírito Santo para poder entender tudo isso. Porque quando a gente avança no estudo da nossa lição aqui, a gente tem muito pouco tempo para concluir. A gente vai entrar num tema aqui, irmãos, que talvez seja o tema mais polêmico. Eu queria passar por ele de uma maneira muito tranquila com vocês aqui, que é o tema das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8,14. Quando a gente cita esse verso, Daniel 8,14, chega já para dar um frio na espinha, aquele que percorre assim desde da primeira vértebra até a última. Mas não precisa ser assim. Por que não precisa ser assim? Porque é muito tranquilo, porque o que acontece? Guilherme Miller, ele começou a entender até o significado das linguagens figuradas que tem. Citar a mulher, representar a igreja, povo, né? Os mares e a areia representando o povo, poderes, reinos, né? Então, o que acontece com tudo isso? O que a gente precisa ter em mente? Essa profecia, ela dá início, essa das 2.300 tardes e manhãs, de uma maneira muito clara. Se você for pegar o meio dessa profecia, digamos assim, o ponto-chave dela, e voltar, você vai encontrar referências bíblicas dentro do Antigo Testamento. E é claro que a gente precisa de um contexto histórico e a gente precisa buscar, de fato, entender com apoio, com comentários, com interpretações de hermenêutica, de historicistas da Bíblia, para poder você chegar à conclusão de que essa profecia ela começa em 457 a.C. Isso. E como que eu tenho essa prova? Basta apenas para eu buscar lá em Esdras, você vai encontrar as referências. Daniel também vai citar isso, tá? No livro de Daniel, onde ele cita reinos
e tratados e decretos que acontecem ali. E aí você vai buscar dentro da história e você encontra essa data. E se você for regredir, a partir do ponto de 1844 também, você somar isso de uma maneira retroativa, digamos assim, para trás, você vai chegar nesse ano de 457. Isso aí. Né? Eu achei um resumão sobre esse detalhe aí, Adalto. Então, assim, 400 anos a gente teve o cativeiro egíptico, que o povo de Israel ficou lá preso no Egito, né? Nós temos aí depois de 40 anos de peregrinação no deserto, 70 anos de cativeiro babilônico, 70 semanas misericórdia para Israel e 2.300 dias até a volta de Jesus. Miller identificou corretamente o ponto de partida da profecia dos 2.300 dias. É isso mesmo que eu falei sobre finalizando ali 2.300 dias com relação à volta de Jesus? Não. Foi aonde que ele errou, né? E perceba que o ponto mais chave, se você for parar para pensar, irmãos, olha só. O ponto mais chave, o principal, o crucial, Miller acertou de uma maneira perfeita. Por quê? Há também uma intencionalidade nesse erro de Miller, se você for perceber assim de uma maneira muito, muito simples e lógica. Por quê? Porque olha só, Miller o tempo todo, ele foi orientado e guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então assim, talvez, eu esteja até falando uma besteira aqui, mas talvez há na parte de Deus uma intencionalidade em fazer com que Miller se equivocasse. Por quê? Porque ele deixou muito claro na Bíblia que não há dia... Gente, quando eu paro para poder pensar assim, Miller estudou toda a Bíblia. Como pode ele não ter percebido aquele verso que fala que não tem dia e hora marcado para a volta de Jesus? E aí ele interpreta que Jesus vai voltar naquela... Há uma intencionalidade nisso. Então, é para provar realmente que aquilo que está escrito lá é verdade, que não há data para a volta dele. E aí, quando você pega isso e você junta tudo, você vai ter acontecimentos aí no meio de todo esse período, né? Você vai encontrar também, 457 vai voltar até ali o nascimento, a unção de Jesus, que é no ano ali 27 depois de Cristo, onde ele batiza. Aí tem o seu ministério, no ano 31 ele morre, que dá essa última semana, desde o batismo dele até a morte dele. Naquele ponto de 3,5 ali, no meio da semana, que seria os 7 anos, digamos assim, ele passa pelo seu batismo, onde é a unção do Espírito Santo sobre ele ali. E aí você vai perceber que alguns séculos depois, começa a profecia ali dos 1260 anos, que é a Inquisição, a supremacia papal. Isso a gente estudou na semana passada, então tá bem fresco ainda, dá para você entender. E aí, o equívoco de Miller é pensar que Jesus voltaria ali na data de 1844, mas acontece que algo acontece grandioso nessa data, que é o quê? A purificação do santuário, onde Jesus ele se movimenta, ele sai de um lugar e vai para outro. Olha. E é um acontecimento também que se inicia, a gente sabe muito bem disso, que é o início do juízo investigativo, verdade, né? A gente está acabando nosso tempo, Adalto. Então, assim, olha, embora ele tenha, Guilherme Miller, errado no entendimento da profecia dos 2.300 dias, a história de Guilherme Miller traz importantes lições espirituais para nós. E nós devemos entender que estudar a Bíblia com diligência, como ele fez, compartilhar a verdade sempre, como ele também fez, viver uma vida de amor a Deus, confiar nos propósitos divinos. Apesar do grande desapontamento enfrentado em 1844, Deus cumpriu seu misericordioso propósito e permitiu que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo como ocorreu. Então, como você falou, Deus deixou que isso acontecesse, que ele poderia ter revelado, né, Adalto? Com certeza, ele poderia ter aberto uma revelação para que não houvesse aquela frustração. Mas essa frustração parece, como você falou, que foi meio que... O fato é que o tempo é curto, não dá tempo, mas assim, já não é a primeira vez que as lições trazem esse tema. Então vamos entender o quê? Um alerta para nós, uma orientação, vamos dizer assim,
um conselho, vamos estudar a profecia, vamos estudar, porque nela está contido muito assunto, muita coisa importante para a gente poder saber nesse tempo que se inicia assim bem próximo da volta de Cristo, né? Então estamos aqui agora com 22 pessoas, quero agradecer a audiência de todos vocês que estão nos vendo aí, muito obrigado pela sua presença. Se não fosse por você, isso aqui nada existiria, não teria motivo para o professor Anderson aqui estudar, para mim como mediador também estar aqui e trazer esses temas que é tão enriquecedor para nós, né? Então quero agradecer pela sua presença, muito obrigado porque você está aí. Comentem, eu estou sentindo falta dos comentários aqui, vocês precisam comentar para poder mostrar que vocês estão vendo, também, quando tem dúvida, qualquer situação, porque como estamos ao vivo, o momento é esse, se ficar para depois não dá para comentar. Muito obrigado, um excelente sábado a todos. Obrigado, Jesus abençoe vocês, gente.